Muito obrigada pelas músicas. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos, né? Aqui. Eu vou ler uma mensagem aqui do Vida Feliz, do Joana de Ângeles, para a gente ir se ambientando um pouquinho mais. E na sequência eu faço a prece de abertura. Abri na mensagem que diz o seguinte: em qualquer circunstância, mantém-te tu mesmo. Não te apresentes superior ao que és, nem te subestimes a ponto de parecer o que não sejas. Anelando por uma posição melhor, empenha-te para lográ-la. Descobrindo imperfeições, luta por te aprimorares. Mente todo aquele que exibe dotes que não possui, quanto indivíduo que os esconde e os nega. Ser autêntico é forma de adquirir dignidade. A ascensão é lenta para todos. Quem hoje triunfa, começou a batalha antes. Quem está combatendo, logrará a vitória depois. Não te constranjas por serem um espírito em provação. Os amigos de hoje atravessaram oportunamente o caminho por onde agora seguem os teus pés. Vamos fazer a nossa prece então, agradecendo a todos os nossos mentores e amigos espirituais que estão sempre ao nosso lado, nos orientando, nos intuindo, nos protegendo, e que nesta manhã linda de sol nos conduziram até esta casa. Roguemos a Deus Pai amoroso que durante o estudo que foi preparado com tanto carinho para nós, que possamos compreender as lições do Mestre e amigo Jesus, que possamos compreender qual o caminho a ser tomado para a nossa felicidade, para a nossa paz de espírito, para aquela serenidade que a gente tanto almeja ter em nossas vidas. Que Deus, né, e a espiritualidade amiga intuam a palestrante dessa manhã de hoje, e que todos nós, ao longo desse estudo, recebamos as bênçãos do alto. Que assim seja. Gente, quem fala pra gente hoje é a Renata Costa, lá do Ivon Costa, que até rimou. Obrigada, Renata. Bom dia a todos. É com muita alegria que estamos mais uma manhã, né, reunidos para conversarmos sobre o Evangelho de Jesus. Essa passagem do Emmanuel, que a gente vai conversar hoje em preparação, ela é um pouco diferente da metodologia que o Emmanuel sempre usa. O Emmanuel sempre conversa com a gente com um texto. Nessa não, ele usa frases curtas. São uma frase por vez, e quando a gente vai analisar cada frase, aí que a gente vai entender a profundidade do que ele está falando. Como todo mentor, né? Ele é direto ao ponto. E a gente que vai reflexionar e entender o que ele está falando. Nessa passagem específica, que ele fala, né, em preparação, e diz o Senhor que porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, as escreverei, e eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Essa passagem, ele está reproduzindo Jeremias. Ele está copiando a passagem de Jeremias no capítulo 30, versículo 31. Um grande profeta médium que já previu, naquela época, o nosso objetivo, enquanto espíritos de luz que seremos. Então, Jeremias já fez essa premonição do nosso objetivo de vida. Então, o Paulo, ele está simplesmente reafirmando e nos reinformando o nosso potencial e o nosso objetivo. Nesse contexto, Jeremias vai reproduzir uma segunda aliança de Deus com o povo, porque a primeira foi quando ele foi salvar o povo hebreu do Egito. Ali houve uma primeira aliança.
Mas nós que estamos em preparação, que estamos aí em aprendizado, não fizemos a nossa parte. Então esta é uma segunda aliança. Então Deus vem reiterar que nós conseguiremos no futuro entender Deus. Então nós estaremos em Deus e Deus estará em nós. É o que se trata essa passagem. E aí o Emmanuel, como não perde nenhuma palavra, ele usa esse termo, em preparação. Então, em preparação, ele quer falar que a gente está em construção. Nós estamos vivenciando um processo. E aí a gente vai fazer uma pequena introdução para poder entrar nas frases curtas do Pão Nosso, porque é uma frase por vez. Mas cada frase ele está se reportando a uma situação, a um processo da humanidade. Porque o objetivo é que nós nos enxerguemos enquanto povo, enquanto nação, enquanto humanidade. Não mais só a Renata, só a Inara, não. Nós seremos todos. E todos estaremos em Deus. Então, quando ele vai falar isso, lá no texto a gente vai ver que essa preparação, essa construção, ela vem desde que nós aportamos esse planeta. Nós tivemos vários profetas, mas houve 3 marcos principais, que é o que o Emmanuel vai falar para a gente nas frases curtas dele. Então, nós fomos no Evangelho, que é a base do que nós utilizamos para fazer a interpretação do Pão Nosso. O Evangelho e o Livro dos Espíritos, porque eles vão se reportar a esta passagem. Então, quando nós estivemos em Moisés, lá na primeira aliança, quando ele vai salvar o povo, nós éramos politeístas. E aí o Kardec vai conversar com os espíritos, e aí na questão 667 do Livro dos Espíritos, os espíritos vão falar, está tudo bem, vocês eram politeístas devido à impossibilidade de conceber um Deus que vocês nunca viram. Como que vocês iam entender? E até hoje, né, quando a gente vai falar de Deus, essa grandeza, a gente não consegue ainda mensurar. Naquela época, menos ainda. Então, nós tivemos que tornar matéria, algo que era muito subjetivo, que a gente não tinha explicação. Então, trouxemos para a natureza. Deus Sol, Deus Lua, os bichos, a natureza. E aí quando havia fenômenos que nós não explicávamos, os deuses estão irados. Vamos fazer um sacrifíciozinho para ver se a gente acalma. Então, de acordo com o nosso entendimento. Então, precisávamos começar esse processo de preparação, de construção, desde o início. Então, veio Moisés, avisando que era um Deus único. Mas nós éramos primitivos ainda, éramos muito extintos, éramos muito agressivos e violentos, jamais entenderíamos esse Deus de amor. Então ele tinha que ser o Deus dos exércitos ainda. E dentro desse Deus dos exércitos, Moisés teve que colocar leis civis. Olha, não mata a família não, arranca só a mão, tira só um olho, deixa a família em paz. Então assim ele foi diminuindo a nossa agressividade, que era o que a gente entendia. A vida era difícil, a vida era triste. Então era o que nós entendíamos naquela época. Então Moisés teve que botar leis mutáveis e variáveis dentro das leis de Deus. Então nós começamos a entender, mas que para isso acontecesse, dizem os espíritos que nós precisamos de tempo, de gerações, porque nós temos que nos enxergar espíritos, não pessoas encarnadas. Enquanto espíritos, para que isso introjetasse na nossa alma, precisávamos de experiências, encarnações, para que a gente já fosse nascendo com aquilo já no nosso íntimo. Que existia uma força superior acima da nossa, toda a humanidade sempre soube. Nós sempre soubemos que existia alguma força, porque somos espíritos. Tivemos no plano espiritual, ainda que encarnados e não entendêssemos, alguma coisa sublime acima da gente sempre teve, mas a gente tinha que trazer aquilo para a nossa mediocridade, para o nosso dia a dia, por medianos que nós éramos. Então trouxemos um Deus violento, porque nós éramos violentos, era o que a gente dava conta de entender. E aí, para que a humanidade fosse absorvendo essa informação, 1.800 anos, 1.500 anos mais ou menos se passaram, e aí veio Jesus.
numa época que nós já estávamos desenvolvendo o nosso instinto enquanto seres, nos identificando enquanto seres individuais, tomando consciência de quem nós éramos. Só que ao tomar consciência veio a depressão, a desesperança, porque as filosofias da época, muito evoluídas, não conseguiam explicar o porquê da dor, o porquê do sofrimento, aonde que ia dar aquilo tudo. Então nós nascíamos, trabalhávamos, seguíamos a profissão dos nossos parentes e morríamos. Mas e a dor? E por quê? Aí veio Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Numa época de desesperança. Então Jesus veio apresentar. Vocês não precisavam ver um Deus? Aqui estou. Eu e o Pai somos um. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele veio materializar o divino, o que a gente precisava. E aí, nós que já estávamos tristes e cansados, mas já estávamos bem sedimentados sobre a lei de Moisés, já entendíamos perfeitamente que não deveríamos adorar outros deuses além desse Deus. E isso nós sabíamos. E hoje é um senso comum na humanidade. Quem não soube que Moisés existiu? Todos nós já sabemos. Então isso já estava sedimentado, todos seguiam, apesar de nem todos concordar, mas era um senso comum, a vinda de Moisés, a retirada dos hebreus do jugo do povo egípcio, isso era um fato. Então nós já sabíamos disso, mas as dores continuavam. Por quê? Para quê? Isso continuava. Aí veio Jesus, então ele materializou a figura de um Deus. E aí ele apresentou, só que esse Pai não é o Deus dos exércitos, ele é amoroso, ele é misericordioso. E aí ele traz, e aí a gente vai ver lá no capítulo 1 do Evangelho, não vim destruir a lei, com o propósito que Jesus veio. Ele não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la e desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. E aí, vamos terminar essa. Aí, o que ele falou? Ele trouxe a segunda revelação, o Espiritismo, mas ele não podia usar esse termo, Espiritismo. Mas ele nos falou: o meu reino não é deste mundo, na casa do Pai há muitas moradas, né? Para que vocês alcancem o reino de Deus é preciso nascer de novo. Então ele já foi introjetando tudo aquilo. Ele restaurou a comunicação com os mortos, na conversa com Elias, com Moisés, e foi mostrando o porquê que nós estávamos aqui, para onde nós iríamos, como desenvolver esse lado. Então ele era amoroso, ele nos ensinou a dar a outra face, mas ele conversou muitas coisas por parábolas. Nós não tínhamos discernimento para entender os milagres, por exemplo, as curas. E isso ainda era necessário que nós focássemos que os eventos eram possíveis. Vós sois deuses, poderei fazer o que eu faço muito mais. Então tudo isso ele veio conversar conosco. Nós estávamos em preparação, em construção. E ali ele começa a informar que a gente vai começar a se libertar do homem velho para absorver o homem novo. E muitos cristãos, os primeiros cristãos, conseguiram. Mas eles eram espíritos preparados. Mas nós também estamos em preparação. Nós também podemos. Porque a gente pensa: mas você está falando do Chico, de um Eurípides. Mas nós também. O que nos impede? Deus não tem preferidos. Todos nós estamos juntos com Ele. Então, nós podemos ir. E aí, 1800 anos, porque isso precisava que a humanidade fosse introjetando no seu inconsciente, absorvendo e entendendo e visualizando as transformações. E aí chega o Espiritismo, que é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual, as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso.
Que lá na segunda revelação, Jesus falou que estaria conosco até o fim dos tempos, que nenhuma ovelha se perderia, mas nós não entendíamos. Então o Evangelho fala que era necessário que a ciência evoluísse, se desenvolvesse, para que, reformulando o nosso raciocínio, nós voltássemos lá na época dele, Jesus, e entendêssemos todos aqueles fenômenos. Então a vida, ela é lenta, ela é devagar, e é o que o Emmanuel vai falar no texto. Só que ele usa frases, ele não vai contar uma história. E dentro dessas frases é que a gente está extraindo o nosso processo de construção. Por isso nós precisávamos nos ver como espíritos que somos, e não como pessoas encarnadas, porque a gente gostaria, né, que o mundo de regeneração, na próxima encarnação, quando a gente chegasse, estava junto. Mas vocês vejam, se é uma doutrina do raciocínio, de Moisés a Jesus, mais ou menos 1.500 anos. De Jesus a Kardec, mais ou menos 1.800, 1.050 anos. Kardec não tem 200 anos. Então não é depois de amanhã. Nós estamos em construção, em preparação, para que a gente possa administrar o que Jesus está falando. E isso é muito bonito, porque a gente vai ver esta passagem lá em Apocalipse. Lá no final do Apocalipse, capítulo 21, 22, quando o João, ele vai com aquela visão maravilhosa, né, vinda do alto, e ele vai contar para a gente sobre a Jerusalém que vem do alto, se sobrepondo a Jerusalém de baixo. Essa Jerusalém é a nossa alma, é a nova Jerusalém, é a nova aliança de Deus conosco, reiterando que Ele está conosco. Nós ainda não estamos com Ele. Que é essa passagem dos Hebreus, que o Paulo copiou de Jeremias, e que João no Apocalipse vai reforçar. Então olha que maravilhoso, nós não estamos soltos, nós não estamos perdidos, Deus não esqueceu da gente. Então se a gente sabe, por que a gente tem tanto medo ainda? Do que é que a gente está preocupado? Se lá Jesus já falou e reiterou todas as vezes que nós não estamos perdidos, que Ele está conosco, nós ainda não estamos com Ele, mas Ele falou que tudo bem, porque vocês estão em construção, vocês estão sendo criados. E aí o Kardec vai lá, porque isso tudo que ele está falando, nós já estamos esmiuçando na terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais. Tudo que o Paulo falou, que Jeremias falou, que João falou no Apocalipse, aí agora Kardec didaticamente vai perguntar novamente com outras palavras. Então o processo moral acompanha sempre o progresso intelectual, e aí os espíritos falam que nem sempre, e talvez não com a mesma rapidez, porque nós às vezes ficamos estagnados na moral, mas que é da lei, que ela vai acompanhar. Mas primeiro eu tenho que saber o que é certo e o que é errado. Então, às vezes a gente comete equívocos porque a gente realmente não sabe. A gente realmente não entende. Então não tem como fazer. Então por isso que Jesus falou lá quando ele veio, que seria necessário que a ciência evoluísse, para que depois o Espiritismo chegasse. E agora nós estamos vendo a ciência provando muitas coisas que André Luiz falou nas obras espirituais, que Kardec falou. Agora a ciência está comprovando em laboratório o que são os fluidos, o que são as vibrações, a nossa aura, que todos os corpos eles têm uma carga eletromagnética, que a gente interage com todo mundo. Isso é ciência, né? A física quântica está aí provando tudo o que os espíritos falaram. Mas como que a gente ia visualizar isso? Não tínhamos condições. Então Kardec vai agora perguntando. A gente não acompanha junto, não é junto. Primeiro eu identifico. E vocês vejam que como que as nossas legislações humanas estão realmente modificando. No passado, as mulheres não eram nem consideradas seres humanos, a gente estava abaixo dos animais. Então foi vendo que agora nós sim, nós somos pessoas, nós também somos independentes. Até outro dia a gente não se divorciava, até outro dia nós éramos considerados incapazes.
Agora não, agora nós já temos a nossa capacidade como os homens. Então, em muitas coisas, matar o outro era muito uma pena de morte. Ainda existe em alguns lugares, mas na maioria dos outros lugares isso é inconcebível. A escravidão regularizada já é inconcebível, mas até outro dia nós não entendíamos. Nós, encarnados, classificamos como maldade, perversidade. A espiritualidade chama de ignorância. Ignorância, porque realmente, a hora que a gente entender que o outro realmente não sabe, a gente vai desenvolver a indulgência, a gente vai desenvolver a compreensão do outro, o perdão, porque nós somos mais frágeis do que maus, e nós realmente não sabemos, nós estamos em construção. E aí ele vai perguntar, então o progresso fará que todos os povos da terra se achem um dia reunidos numa só nação? Porque o Kardec vai continuar perguntando se o Espiritismo é a religião do futuro, qual é a contribuição da doutrina para a humanidade. Todas essas perguntas ele vai fazer nessa terceira parte, mais especificamente na Lei do Progresso. E os Espíritos falam que isso é impossível. Não tem como, nós teremos um senso comum de caridade, mas cada nação está no seu estágio evolutivo, cada espírito está no seu estágio evolutivo, suas crenças, seu conhecimento, mas será de senso comum que eu tenho que observar o próximo, que se o meu irmão não está bem lá na guerra na Ucrânia, eu também não posso estar bem aqui, porque nós não estamos saudáveis, né? E tem um ditado, um provérbio que fala que não é normal que uma pessoa se sinta bem numa sociedade doente. Não é normal. Então, nós vamos nos enxergar enquanto humanidade, para que essa Jerusalém entre no nosso coração. Então, eles falam que não. Então, a doutrina não é a religião do futuro. Ela é o futuro para as religiões. Nós teremos consensos comuns, nos veremos como espíritos, saberemos que estamos em preparação, saberemos que precisamos amar, que precisamos ter a caridade. Mas nem todo mundo vai ser espírita. Como nem todos nós somos formados em matemática. Mas a matemática é um senso comum. Todo mundo sabe que a gente precisa fazer contas para sobreviver, para comprar, para adquirir. É um senso comum, mas nem todo mundo é formado. Então, nós todos conheceremos os fundamentos básicos da doutrina, mas cada um dentro do seu nível de entendimento. E aí Kardec continua a perguntar, então, poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Poderíamos, se já estivéssemos formados. Mas nós ainda estamos em preparação, nós ainda estamos em construção. Então, à medida que a gente vai entendendo, aprendendo, sedimentando algumas leis divinas em nós, então as legislações vão mudando. Nós ainda não temos condição. E isso, para Deus, não é um problema, é um problema para a gente, que ainda não entendeu, porque nós também estamos em construção. Nós estamos aqui, estamos analisando, mas a gente ouve, a gente entende, mas a gente não compreende. Porque saber não é compreender. A gente recebe informações de tudo o dia todo. Mas a hora que aquilo introjetar na nossa alma, então a gente vai... Aí Emmanuel fala que a gente vai realmente saber. Porque enquanto a gente só tem orientação e a gente não exercita, é porque a gente de fato não sabe ainda. E o Kardec pergunta, não será de temer que os espíritos não consigam triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Isso a gente fala o tempo todo. O que vai ser dos meus netos nesse mundo? Está muito difícil. Olha a política como está. Olha as pessoas como são agressivas. Nós entramos nessas perguntas o tempo, ainda hoje, com todas as informações que nós temos. Mas os Espíritos falam que é uma ordem de Deus, que todos evoluamos. A gente não precisa temer. Se a gente teme é porque a gente ainda não sabe. Porque quem sabe não tem esse medo. E aí o Kardec tem uma nota bem grande nessa questão, onde ele vai novamente falar que nós precisamos de algumas encarnações para absorvermos uma ideia. Algumas encarnações. Olha tanto de coisa que nós temos que compreender. Nós temos que compreender Deus em toda a sua magnitude. Compreender o universo. Nos entender como os filhos dele, como herdeiros desse universo.
e como co-criadores com eles e fazer a parte que nos cabe na obra da criação é muita coisa. Se a gente for analisar enquanto espíritos que somos. Então, estamos em construção. E que é a sociedade que nós vamos evoluir, porque pela força mesmo das coisas, a gente vai chegar lá. É o projeto de vida, é o que a gente vai acontecer. Então, é isso que os espíritos vêm nos trazer. E não tem como ser diferente, porque se a gente for ver, Moisés foi personificação numa pessoa. Jesus estava personificado noutra pessoa. Mas o Espiritismo não. São as vozes dos céus, não tem uma pessoa. E as vozes dos céus, elas estão sendo divulgadas por toda a humanidade. A universalidade das informações. Então, a gente não pode ser esse tipo de privilegiado, porque a gente é espírita. A humanidade toda está sendo informada dentro do que ela dá conta. E todos chegaremos lá. E quem chegar primeiro vai se identificar como humanidade e vai atrás dos irmãos que estão para trás. É assim que nós trabalhamos. É assim que a lei divina funciona, em regime de solidariedade. Quem tem mais, dá para quem tem menos. Essa visão a gente não tem. A gente gosta dos nossos filhos, um ou outro agregado, que também não é todo mundo que a gente vai gostar, e acabou. A nossa encerrou ali. Nós não vamos nos ver assim. Nós vamos nos ver enquanto família. Eu vou amar o filho da minha vizinha da mesma forma que eu amo o meu. Tudo que eu fizer para o meu, quando eu olhar uma criança, independente do que ela estiver fazendo, eu vou ver o meu filho ali. E eu vou fazer o que eu puder. Então é isso, é essa Jerusalém que nós estamos construindo dentro do nosso coração, que é a caridade. E aí a gente volta de novo para essa passagem de Paulo, que na verdade é a reprodução de Jeremias, no capítulo 31, que ele fala, né, que porei as minhas leis no seu entendimento, que aí é grifo nosso, e em seu coração as escrevereis, e eu lhes sereis por Deus, e eles me serão por povo. Eu e o Pai seremos um. Nós estaremos unidos numa só força, num só pensamento, num só sentimento. Isso é ponto, isso é o que nós faremos. E aí a gente entra o Emmanuel nas frases objetivas dele, né, que é praticamente um poema o que ele fala. Traduziremos o Evangelho em todas as línguas e em todas as culturas. Não seremos um só povo. Nós contaremos. O Evangelho de Jesus será espalhado por toda a humanidade. E nós explicaremos, e nós traduziremos em todas as culturas. E nós temos muita forma de fazer isso. Nós temos o Instagram, nós temos a internet, nós temos os tradutores, nós temos como espalhar todo o Evangelho. É o nosso objetivo. Apresentar Deus, enquanto esse Pai soberanamente bom e justo, através de Jesus, que veio, exemplificou e mostrou como é que faz, e disse que todos nós somos deuses, que todos nós podemos fazer isso e muito mais. E exaltando-lhe a grandeza e destacando-lhe a sublimidade. Essa grandeza que a gente tem que acreditar, porque a gente ainda sabe de Deus, né? A gente conhece rituais, fomos católicos muitas encarnações, as liturgias, isso a gente conhece. Mas a gente tem que exaltar o Deus verdadeiro, não os deuses do vício, do egoísmo, do orgulho, porque nós, apesar de conhecermos esse Deus, nós ainda adoramos outros deuses materiais. Ainda não estamos nessa grandeza e não entendemos a sublimidade dele. Então nós estamos em construção, nós estamos em preparação. Nós precisamos viver para entender esse Deus, para que a gente possa divulgar para a humanidade o Evangelho de Jesus, porque nós não sabemos ainda, nós não entendemos ainda. E esses deuses ainda estão em nós, porque nós ainda nos vemos como humanos, não como espíritos. A gente faz uma prece a Deus e fala: Senhor, que o meu espírito possa ir para os ceareiros, para a gente trabalhar. A gente fala assim, que eu possa ir para os ceareiros enquanto o meu corpo está dormindo. Então nós ainda não absorvemos, que se a gente for prestar atenção nas nossas falas, então a gente denota que a gente ainda se apega a coisas. Mas que nós somos espíritos, isso já está acontecendo, porque se a gente for ver em memes, em novelas, em as pessoas falando na rua ermo, eles falam assim: olha, nessa encarnação eu entreguei para Deus, eu devo ter jogado pedra na cruz lá na minha outra vida. Isso já está absorvendo, porque a gente já fala isso como brincadeira, mas é porque a gente já está começando a entender
que a gente reencarna. Tem irmãos de outras congregações que falam: não, eu sou da minha religião, mas eu acredito sim na reencarnação, eu acredito sim nos espíritos, e vêm, e conversam, e perguntam, porque isso já está se tornando um senso comum, nós já estamos começando a absorver, mas não é numa encarnação, porque uma encarnação é só um ciclo da nossa vida. A nossa vida é do espírito, não é a do corpo físico. Ah, eu só tenho essa vida. Não. Eu estou nessa escola, mas a minha vida é única. Então, como eu sou multimilenar, eu tenho passado, eu tenho para desconstruir. A gente está desconstruindo tudo que a gente sabia para reconstruir, para se preparar para absorver a nova Jerusalém, que João vai falar lá no Apocalipse. Que essa é a nossa nova aliança. Porque os hebreus estão se reportando à nova aliança, que a primeira não rolou. Mas está tudo bem. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Eu ficarei com vocês até o final do tempo. Eu conheço todas vocês pelos nomes. Está tudo bem. Então a gente não precisa entrar no processo de culpa. Por isso que eles falam tanto: não entre na culpa. Cuidado com a culpa. Vocês estão em aprendizados. Imagina se uma criança que está aprendendo a andar, se ela cai e se ela se acha responsável, se ela não tenta andar nunca mais. Porque ela caiu. Porque ela se machucou e a mãe teve que fazer curativo e tudo mais. Ela nunca vai andar. Somos nós. A gente tem que transformar os nossos erros, por mais violentos que eles sejam, levar para o plano espiritual, para uma visão global daquilo. Eu não conheço a história daquele irmão, eu não sei a vida que ele teve, eu não sei por que ele passa na cabeça dele para ele agir dessa forma, ainda, no meu ver, tão primitiva. Mas ele está em construção, não conhece a idade daquele espírito, a história daquela alma. Deus conhece. Então ele entende, por isso que ele pediu a Deus para que nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo e não sabíamos. Porque se nós queremos ser felizes e parar de sofrer, por que a gente ainda comete tanto equívoco? Porque a gente não sabe. Porque quando a gente sabe, a gente não faz mais. Ninguém aqui liga o forno e põe a mão na chama para saber se ela está quente. Porque a gente sabe. Né? A gente não mete mais o dedo na tomada para saber se está passando energia. A gente vai atrás de instrumentos, porque a gente sabe. Então, quando a gente comete equívocos de uma ordem maior, é porque a gente não sabe. Porque nós ainda estamos em construção. E aí, quando a gente vai destacar toda essa sublimidade e essa grandeza de Deus, então eu tenho que ser um grande divulgador da doutrina? Aí o Emmanuel vai falar para a gente que não. Lá no livro Alma do Coração, o Emmanuel vai falar para a gente sobre o nosso relacionamento com Deus. E ele fala, e aí a gente só pegou 2 parágrafos, mas a mensagem é muito bonita. Ele fala que para todos nós que ensinamos para aprender e aprendemos para ensinar as lições de conduta evangélica nos grupos de oração, impõe-se um problema que precisamos facear corajosamente. O problema de viver na prática as teorias salvacionistas ou regeneradoras que abraçamos. E no círculo da prece, recolhemos a orientação e fora dela somos intimados à tradução. Pensamentos elevados e feitos que lhes correspondam. Boas palavras e boas obras. Permanecer em casa nas mesmas diretrizes que nos conduzimos nos templos de fé. A rogativa perante o Senhor é comparável a um cheque, baseado no capital de serviço aos semelhantes. Então, nós temos que apresentar o Evangelho, essa sublimidade, dentro de casa, com a nossa família. Nós não precisamos exaltar Deus no mundo, ser um grande palestrante, um grande divulgador. Não é isso que Deus está exigindo da gente. Jesus era simples. Tudo que ele aprendeu foi na simplicidade. Ele não veio com ostentação. Ele não fazia grandes coisas e nem ficava para receber agradecimentos. Ele ia, curava e passava. E isso ele nos ensinou. E os apóstolos que tinham famílias com problemas, Jesus mandava voltar e resolver o problema com a família. Quando a gente for oferecer, né, apresentar a nossa oferenda, vai e reconcilia com o teu adversário primeiro. Porque assim que eu estou pedindo a Deus um socorro, o meu capital está... Eu tenho... crédito bancário para pedir aquele socorro, aquele merecimento, que é o que ele fala. Que as nossas rogativas são comparáveis a um cheque baseado no capital de serviço aos semelhantes. Qual é o meu serviço? E quem é o meu semelhante? Quem é o meu próximo? Então é isso que ele fala para a gente. Então essa é a orientação que ele vai nos apresentando.
É a semente, sabe o semeador que está jogando a semente o tempo todo. E muitas das vezes o nosso coração não está adubado suficientemente para receber essas sementes. Então elas caem, o sol queima, os espinhos sufocam. Então a gente ainda não está pronto, porque nós estamos em preparação, nós estamos em construção. E aí o Emmanuel vai continuar com as frases dele. Semelhando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência. E aí o que ele está falando? Eu tenho que conhecer, que aí a gente vai lá na renúncia, as fases, os 4 pilares que a Alcine vai falar para a gente. Eu tenho que conhecer primeiro. E aí eu interpreto, aí eu medito, aí eu percebo. E quando eu sinto, eu vivo, que aí é o que ele fala. Aí eu reformo a minha inteligência. Porque eu tenho que absorver a informação. E isso não é fácil. Algumas encarnações para a gente mudar uma ideia. Porque eu tenho que desconstruir todos os milênios de existência que eu tive para entender uma coisa nova e para entender que o outro não tem que fazer o que eu já sei, porque nós gostaríamos muito que o outro melhorasse, mas o outro me irrita, o outro me tira do sério. Não, a minha evolução depende de mim. Quando eu mudar, quando eu entender, o outro vai ser diferente. Aí eu vou lá e socorro esse outro. Então eu tenho que entender essa poesia, a boa nova que Jesus nos trouxe, que aí eu observo, eu presto atenção e aí eu reformo a minha inteligência. É quando eu vou começar a viver. Nós já estamos vivendo? A gente já ama o próximo como a nós mesmos? Nós estamos em construção. Temos que ter carinho conosco, paciência conosco. E o Emmanuel vai falar que cair é a condição dos que caminham. Nós não podemos nos mantermos no chão. Então faz parte. Nós estamos entendendo, nós estamos aprendendo esse carinho e esse perdão comigo, porque a gente fala, eu sou indulgente com o outro, mas eu sou muito exigente comigo. Eu não me perdoo, então eu não perdoo o outro. Então nós temos que nos conhecer de verdade e termos a coragem de entender que se eu não faço com o outro é porque eu não sou comigo. Então a gente está se enganando, dizendo que a gente aceita o outro. A gente não aceita, a gente quer um elogio, a gente quer ouvir que a gente é bonzinho. A gente não é bonzinho ainda. Nós estamos em construção, porque se o outro faz coisas que em mim não está certo e eu condeno aquilo, porque aquilo está ressoando em mim. E aí a Joana vai dizer que nós não fazemos a mesma coisa porque nós somos covardes. A gente tem medo da polícia, a gente tem medo da sociedade, a gente não enfrenta o que a gente realmente aceita. Porque quando eu entendo, o que o outro faz não ecoa em mim. Aquilo não dói, eu nem comento. Mas se eu estou batendo naquela tecla, é porque ela está em mim, ela está encontrando ressonância. E a minha covardia não me deixa fazer igual. Então eu critico. Mas na verdade eu tenho inveja. Eu estou adorando o Deus errado. Eu ainda não consigo exaltar aquele Deus que eu conseguirei no futuro, porque nós estamos em construção. Então são muitas coisas a serem trabalhadas. Nossa moralidade, porque a inteligência ela veio e ela conseguiu. A ciência está aí, a tecnologia está aí, mas para que é que nós estamos usando tudo isso ainda? Não é só para as coisas boas. A gente primeiro faz um monte de leia, aí depois a gente vai vendo que aquilo não está dando certo e a gente vai arrumando. E é isso que a gente está trabalhando. E aí a gente vai lá na Joana, Amor, Imbatível Amor, quando ela vai falar da dualidade do bem e do mal, é um conto, é uma historinha. Ela conta que um velho koan zen budista foi visitar um senhor avarento. Esse senhor o recebe em casa e ele faz uma pergunta. Depois dos cumprimentos iniciais, ele fecha a mão e fala para esse senhor: se a minha mão permanecer para sempre fechada, se eu nunca mais abri-la, o que você vai achar? E ele fala: eu vou achar que você está deformada. Ele: muito bem. E se a minha mão estiver para sempre aberta e eu não fechá-la jamais, o que você vai achar? E ela está igualmente deformada. Muito bem. Se você entender isso, você vai ser feliz. Você vai ser um rico e feliz. E ele vai embora. E o moço fica em casa pensando naquilo, pensa, e aí ele entende. Então ele vai para a humanidade e começa a fazer a caridade.
E ele se torna uma pessoa muito querida e adorada. E aí a Joana vai falar que a narrativa dessa ideia é você conhecer, saber o caminho do meio. Nem tanto o mar e nem tanta terra. Porque a gente pensa que fazer a caridade é liberar tudo para o outro. Jesus não liberou tudo para a gente, né? Jesus, ele nos cobrava, ele nos exigia, ele não acolhe todos os nossos pedidos. Então eu não posso ser egoísta ao extremo, porque isso não é sabedoria. E eu não posso dar tudo que o outro pede aos termos. E às vezes a gente comete esses erros com nossos filhos. A gente dá tudo para eles e transforma eles em homens horríveis. Porque a gente não soube educar, não soube criar. E aí tem uma conversa dos apóstolos muito bonita com Jesus, no livro do Boa Nova, Fidelidade a Deus. Que eles vão questionar justamente isso. Poxa, se a vida é tão boa, se o Senhor é tão magnânimo, se a Boa Nova é de alegria, de felicidade, de esperança, por que é tão difícil? Porque tem tanto sacrifício. E um deles fala, eu não consegui responder para um amigo que veio de Corazim, e falando, se Deus é tão bom, por que para vocês, pelo menos, Ele não concede tudo, né? Ele não alivia ao lado de vocês. E ele fala para Jesus que ele não conseguiu responder. E aí Jesus fala que está tudo bem, porque as pessoas não entendem tudo. Aí ele vai falar para ele que a gente não deve pensar no Deus que concede, mas num Pai que educa. Não num Deus que recompensa, e sim num Pai que aperfeiçoa. Daí se segue que o nosso trabalho pela redenção tem que ser perseverante e sem trégua. Então é difícil, porque nós estamos em construção, nós estamos nos preparando, nós estamos reparando as nossas falhas. Então é difícil, Ele não pode nos conceder tudo. Imagina se todos nós ganhássemos na loteria. Imagina se todos fôssemos empresários. E quem seriam os funcionários? Então é impossível que a sociedade seja unânime. Nós não somos robôs, nós não temos condições. O mundo tem que funcionar cada um no seu papel, cada um do jeito que dá conta. E os que têm mais vão socorrer os que têm menos. Então nós temos que nos ver como a humanidade inteira. E nem por isso o operário vai ter menos valor que o empresário. Todos seremos valorosos, porque tudo tem que funcionar. E a gente vê isso numa coisa muito simples, quando os funcionários da limpeza entram em greve, a gente só falta morrer. Que se abandona o lixo, todo por aí. E nós não valorizamos eles no dia a dia, porque a cidade está limpa, o lixo foi recolhido. Mas quando eles param, a gente descobre que a profissão existe. Então, e isso a gente tem que levar para a humanidade inteira. Então, quando eu entendo, quando eu sei, porque quando a gente já introjeta isso, aí a gente começa a obedecer. Porque aí no Evangelho, a Kardec vai dizer que a obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provas, que a revolta insensata deixa cair. Aí agora eu sei porque que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, que eu não preciso me afligir, porque eu estou em construção, eu estou me preparando para receber Deus, para as leis deles estarem escritas em mim e nós sermos um. E aí eu sei, então não são fraquezas a gente compreender. Eu estou me trabalhando, eu estou me preparando. E é isso que o Emmanuel vem dizer para a gente. Porque como que eu vou apresentar o Evangelho que eu não sei? Porque espíritos esclarecidos nós já somos. Como o Humberto de Campos vai se declarar, né, na introdução do Boa Nova. E aí ele fala, olha, eu sou como a maioria. Nós já somos cristãos esclarecidos, mas não somos cristãos evangelizados. Nós não somos, porque estamos em construção, e isso é um processo lento. E eu tenho que entender que nem todo mundo será como eu, porque Deus cria o tempo todo. E as oportunidades eu também tenho que conceder. E aí o Emmanuel vai continuar falando. Então a gente vai renovar as leis, aperfeiçoar os costumes, aclarando os caminhos. Mas virá o momento em que a Boa Nova deve ser impressa em nós mesmos. Então quando eu conhecer, quando eu meditar, quando eu sentir, eu vou viver. Então nós estamos nos preparando para viver esse Evangelho e para apresentar ao mundo esse Deus único e magnânimo.
nos reforços da mente, no recesso do peito, através das palavras e das ações, dos princípios e ideais, das aspirações e das esperanças, dos gestos e dos pensamentos. Nós vamos respirar Deus, nós vamos viver Deus. Quando alguém quiser conhecer Deus, ele vai me conhecer. Ele vai saber através de mim quem é o Pai. Mas para isso nós precisamos entender, compreender, absorver, sentir Deus. Como Paulo, quando ele fala que eu e o Pai somos um, não é mais Deus que vive em mim. Como Santo Agostinho falava, como é que ele fez o processo dele, de passar a noite em revista, honestamente. Porque a gente pensa, hoje eu não xinguei ninguém, não bati ninguém, eu estou sábio. Não, mas hoje eu pensei. E a gente já sabe que pensamento é vibração, tem peso, tem cor, tem forma. Então, se eu lembrei daquela pessoa que me magoou, lembrei com mágoa, então eu ainda não tenho obediência da resignação. Meu coração ainda não entendeu, porque eu joguei vibração em cima dele, de mágoa, de revolta. Me envenenei primeiro e depois eu mandei. E se ele não está em oração? Ele recaptou alguma coisa. Então, eu não fui. Meu dia não foi tranquilo. Fiquei trancado dentro de casa vibrando mal contra os outros. Então, eu tenho que começar a trabalhar isso. E aí, tem para a gente ir caminhando para o final, no livro Material de Construção, tem uma conversa muito bonitinha de vários monges, né, e sábios. Eles começaram a conversar sobre o que seria o Evangelho de Jesus. E aí eles estão falando, se reuniram, eles começaram a buscar livros, qual era a melhor orientação, o que eles tinham escrito. E aí começaram a conversar e um deles estava bem quietinho. Mas aí ele foi chamado para também dizer qual era um bom livro, uma boa escritura, onde as obras estivessem, né? E ele fala, a melhor tradução do Evangelho que eu conheço é a da minha mãe. E aí eles falam, nossa, mas a sua mãe, ela também fala sobre a liturgia, ele escreve grandes obras. Nos diga o nome desse livro, para que a gente possa comprar também e aprender, né? E aí ele fala, não, a minha mãe nada escreveu. Ela traduziu as lições de Jesus para nós, os seus filhos, em ato de amor e sacrifício, com tanta grandeza e humildade de trabalho, que não será possível esquecer-lhe o devotamento. E aí, nesse ponto, todos os monges se olharam e encerraram a reunião. Porque nós já temos. Nós precisamos visualizar o Evangelho. E aí, quando a gente pensa nessas traduções do Evangelho, a gente lembra do Chico Xavier, a gente lembra do Eurípides Bassanufo, mas todos nós tivemos mãe. Todos nós tivemos uma avó. E se a gente fosse reportar naquele dia em que a avó sofrida, mais alegre, aquele bolo que ela fez, que só Deus sabe como que ela conseguiu os ingredientes, a roupinha que ela lavava para fora para poder sustentar, né? A gente vai se recordando aquele professor que teve a paciência com a gente aprendeu aquela matéria que a gente nunca mais esqueceu, porque ele conseguiu captar a forma do nosso entendimento. Uma frase que um amigo falou, ele nunca mais voltou, mas ele marcou a gente profundamente. É Jesus semeando. E aí, o que ele espera da gente? Uma via de mão dupla. Porque só ele está indo, só ele está jogando as sementes. E que momento que nós vamos fazer como aquele filho pródigo, que entende, que compreende e volta. E a gente pode voltar sem medo, sem mágoa, porque o Pai vai estar no meio do caminho esperando para nos abraçar. Então, conhecer Deus tem que ser uma via de mão dupla. Não é só pedir. Nós temos que também apresentar Jesus, apresentá-lo e mostrar para Ele. Porque às vezes o único evangelho que o outro vai ler somos nós. Porque a informação está aí em todos os lugares. Mas o que Ele é? O que é essa energia que a gente não entende? Somos nós. E aí a última fala do Emmanuel, né? Porque em verdade, se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, um dia exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na terra. E nós receberemos essa Jerusalém prometida por Ele, porque o contrato dele está pronto, e é uma lei de Deus que sejamos Cristos, e nós seremos, cada um no seu tempo. Então, eu agradeço a cada um de vocês as vibrações amorosas e o carinho dessa manhã. Muito obrigada. Bom dia pessoal. Que não tive oportunidade de cumprimentar ainda, né? Que Jesus continue aí abençoando a caminhada
da Renata, né? Leva o nosso abraço fraterno a todos lá do Ivão Costa, né? Para quem não conhece, é uma casa espírita que tem ali no Alto dos Passos, né? Então, um dia que estiver dando uma passadinha por lá, vale a pena a gente entrar um pouquinho, conhecer, né? Assim como a nossa também, né? Às vezes a gente vem, chega no domingo, senta aqui, podem ficar à vontade, gente, conhecer as salinhas lá em cima, de evangelização, de mocidade, o refeitório ao lado aqui, com a cozinha, com DAPS, tá? São todos bem-vindos e podem ficar à vontade aí. E falando assim, nós vamos então nos preparar para fazermos a nossa prece, caminharmos para a nossa atividade de passe. Aqueles que desejarem podem aguardar, né? Nós seremos aí convidados aos grupinhos de 9. Aqueles que não desejarem, né? Que tenham um bom domingo. Também quiserem ficar usufruindo um pouquinho da ambiência do salão, podem ficar à vontade. E vamos, à medida que formos convidando para o passe, a gente vai estar distribuindo uma mensagem, cronograma da casa, que conforme foi refletido na manhã de hoje, né? A questão da gente conhecer, da doutrina espírita, né? Que através dos seus princípios iluminará os corações, né? Da humanidade. A gente tem grupos de estudo, segunda, terça, sexta-feira, sábado, domingo, né? Hoje nós temos um grupo 7 horas da manhã. Quem tiver aí desejoso, será uma alegria recebê-los em todos os grupos. Temos também às terças-feiras, 21h15, o nosso Evangelho no Lar, através do link que está ali no salão, no quadro, né? E também, gente, a gente retomou às quartas-feiras, às 20 horas, o atendimento espiritual pelo passe, tá? É uma reunião aí de meia hora, de uma reflexão, depois a aplicação de passe. É muito bacana, estão todos convidados, tá? Se quiser convidar alguém, vir participar conosco, será uma alegria muito grande. Tá joia? Então nós vamos agora falar com Jesus, o nosso mestre amigo, agradecê-lo pelo dia que tão carinhosamente foi preparado para todos nós. O céu azul com algumas nuvens brancas, a alegria dos pássaros, as árvores, as folhas, as flores, o ar puro que nos envolve, que nos acolhe, a oportunidade da convivência, da experiência de cada dia, tudo nos preparando para em algum momento usufruirmos da felicidade relativa na qual fomos criados, e que nós possamos nos fortalecer na nossa fé, na nossa coragem, na nossa esperança, para que a serenidade possa iluminar os nossos passos e que nós possamos seguir sem desanimar, confiantes na presença de Jesus em nossas vidas, a nos guiar, a nos cuidar como o bom pastor que é. E por isso, Jesus, Cristo de Deus, nesse instante os nossos corações dizem a Ti muito obrigado pelo cuidado, pelo amparo que concede a cada um de nós. Que a nossa semana seja envolvida em muita alegria, em muita paz. Que a nossa fé possa nos sustentar nas experiências do caminho. Muito obrigado, Jesus. E que a Tua paz permaneça em nós. Assim seja. Bom domingo a todos, meus amigos. Que Jesus nos abençoe.